Selic no menor patamar histórico. Inflação baixa. Será que é agora que o Brasil vai para frente? Bom demais da conta? Regis Pouso Alegre, Minas Gerais. Bom também. Meu amigo, a gente está aqui hoje na UDG, aqui em Poços de Caldas, que é um escritório credenciado pela XP, no evento da UDG Connect. Muito obrigado, pessoal, por nos deixar fazer essa gravação aqui. E hoje eu recebo o Vitor Cândido, que é economista-chefe da Journey Capital e sócio também, acertei? Acertou. Tudo bem, Vitor? Obrigado por conceder essa entrevista pra gente, meu. esse bate-papo aqui. Cenário padrão ali do Brasil é o que? É IPCA alto e Selic alto. Agora a gente está vivendo um cenário oposto, né? Selic baixa, muito por virtude do IPCA estar baixo também. Nós temos IPCA baixo porque a economia está travada, o empresário ele não tem como repassar aumento de preço, porque se ele aumentar vai significar menos venda ainda para os seus produtos, ou a gente está com o IPCA baixo e à medida que a economia destravar, a perspectiva de IPCA continuar baixo. Primeiro, obrigado, tá aqui, é um prazer estar aqui em Minas, sou mineiro, do lado da sua cidade também. Vamos dominar o mundo, cara! Eu acho que tem uma coisa muito interessante, muito salutar que tá acontecendo na economia brasileira, que a gente, de fato, começou a fazer algumas reformas que a gente precisava fazer, tá? Independente do governo, independente da ideologia de cada um, no campo econômico as coisas estão avançando. Ainda tem muito para avançar. Essa crise que o Brasil passou em 2015, 2016, ela foi uma crise de confiança, e essa crise de confiança, o gatilho dela foi o descontrole fiscal. Principalmente ali de 2010 para frente, o governo entrou no modo de gastar muito, de dar subsídio e gastar errado. Se você gasta, se você quer colocar dinheiro na economia, bombear dinheiro na economia, você pode fazer isso. Tem jeito eficiente de fazer. Claramente, o jeito que foi feito foi nada eficiente, né? Só para você ter uma ideia, a gente gastou com financiamento de BNDES e despesa de juros para financiar isso mais do que a Europa gastou para se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, cara. A gente gastou o que a Europa gastou para se reconstruir para destruir, né? Para destruir. Então, foram 400 bilhões de reais muito mal gastos. Para financiar projetos, digamos, não necessariamente alinhados com o interesse nacional. Não, alinhados com interesses eleitorais, como ficou claro depois, interesses de grupos organizados. Também existia uma brecha do financiamento de campanha por empresas, então existia toda uma forma como o sistema político funcionava, e se você era próximo amigo do rei, você conseguia capturar esse tipo de benefício, né? Então, isso passou. É óbvio que ainda vai continuar existindo os problemas institucionais, problemas de corrupção, mas o que aconteceu é que a crise foi profunda o suficiente, foi a pior crise da nossa história. E eu acho que ela despertou algum senso de urgência na classe política, de olha, não dá mais. Porque quando você tem uma fratura tão grande do tecido econômico, né, de como a economia funciona, as pessoas ficam sem emprego, a gente viu vários casos de engenheiro que foi virar motorista de aplicativo, um monte de jovem que virou entregador, pai de família que não consegue pôr comida em casa. Você cria uma comoção social, isso é péssimo, né? Porque no final do dia você cria um ímpeto de mudança e pode mudar para o mal como pode mudar para o bom, né? Então, sem avaliações ideológicas, mudanças aconteceram e estão dando bons frutos, né? Desde ali do governo Temer, a questão das contas do governo começaram a serem arrumadas, né? Fazendo o spoiler da piadinha sua, sei que você ia contar depois, mas eu vou contar. O Vitor disse que o dinheiro do BNDES era usado para financiar a fábrica de linguiça. Se isso é bom ou ruim, ele não sabe, mas no fim todo mundo foi preso. Exato. Não, e tem uma coisa interessante, todo mundo sabe de qual empresa a gente está falando. É uma das maiores empresas do mundo de proteína, é uma potência, uma empresa que gera um caixa fantástico, a gente não tem problema nenhum com a empresa, mas tem uma coisa muito interessante, uma empresa desse tamanho não precisava de dinheiro do BNDES. Esse era o tipo de empresa que naquele momento poderia acessar o mercado de capitais aqui dentro e lá fora e poderia captar o dinheiro. Mas por que ela não fez isso? Primeiro, que o dinheiro do BNDES era mais barato. Claro. Segundo, que o governo criou esse incentivo de pegar-se dinheiro barato no BNDES. E aí isso é um pouco como que surgiu gestoras como a nossa, né? Casas independentes de crédito e renda fixa. Surgiu exatamente quando o BNDES sai dessa equação, quando você tinha um dinheiro muito barato, né? Então, se você tem um dinheiro muito barato, por que você vai emitir uma dívida? Emitir uma dívida é difícil pra caramba. Tem que juntar um monte de banco na mesa, você tem que ser uma empresa grande e aí você paga por isso. Também tem um custo de se emitir a dívida, né? E as empresas olhavam e falavam, por que eu vou contratar banco, auditoria, sendo que eu posso ir no BNDES e basicamente pegar um empréstimo? Vai no Pai Estado. Vai no Pai Estado. Naquela
época você pegava num juro campeão, era o melhor juro possível, então nada batia aquele juro. O juro era bom porque era subsidiado, e subsidiado por mim e por você. Claro. E por todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Paga a conta no final da história. Esses 400 bilhões que eu falei que foram rasgados, foram pagos por mim e por você, e todo mundo tá assistindo o vídeo aqui. Então, o mercado de capitais também, isso é uma outra coisa. Não só a economia ficou mais organizada, a inflação caiu, a taxa de juros caiu bastante, a gente tem visto alguns sinais de recuperação, ainda longe da velocidade que a gente gostaria, mas sinais muito positivos. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que lidar com essa fratura, né, do tecido econômico. Porque não tem sentido. O governo empresta a 2% ao ano no BNDES, paga juros, paga a dívida dele, emitindo um tesouro Selic da vida lá, pagando o Selic. Não tem sentido. Tinha um termo chique, economista adora um termo chique, era equalização de juros. Que basicamente o governo tomava 14 para emprestar a 6 no BNDES. É uma regra básica de tesouraria de banco, né? Você quer captar barato, e você quer emprestar caro pra caramba. O governo fez o seguinte, ele falou, não, nessa lógica não funciona. Vamos captar caro e emprestar barato. Verdade. Então, assim, por alguns anos a gente viu um governo empenhado em rasgar não só o dinheiro do povo, como princípios econômicos básicos. Eu acho que o efeito pro pessoal, pro povo, é assim, tal governo é bom, por quê? Porque quando se gasta demais, você vê as benfeitorias nas ruas, né? Você vê créditos, você vê a farra, né? Só que uma hora a conta chega. Uma hora alguém tem que pagar essa conta, né? Exato, e a conta chegou. O que aconteceu foi que de 1990, a partir dos anos 2000 até 2010, o país cresceu numa média muito boa, 4% ao ano. No meio a gente teve uma leve crise, a crise de 2009 afetou pouco a economia brasileira. 2009 foi um ano de crescimento negativo, né? O PIB diminuiu. O governo empenhou numa política de gastar. Se você tem um país que tem condição de gastar, tem um equilíbrio fiscal, se ele fizer isso por 1 ou 2 anos, sem problema nenhum. O governo tem esse papel de suavizar o ciclo econômico, né? Então, quando tem uma crise, ele gasta um pouco, arruma a casa. O que aconteceu foi que o governo fez isso e a economia cresceu muito rápido em 2010, que ela já estava numa boa velocidade, e 2009 o crescimento foi 0. Isso deu um sugar high, né? O governo sentiu com uma energia e falou, cara, é o seguinte, a gente descobriu deu a fórmula... barato. Exato, deu barato. Os caras descobriram a fórmula mágica, o próprio governo e o grupo que estava no poder naquela época falou, eu acho que a gente achou a receita. Um governo de esquerda, que respeita o mercado, mas a gente fez isso por alguns anos, agora a gente começou a gastar e está funcionando. E o país está crescendo. Então, eles empenharam essa política por mais anos, só que dobraram a aposta. Subsídios, como existiu aquele do IPI, né, para linha branca e para carros, né, ficou mais barato comprar carro, comprar geladeira. E aí o governo falou, não, agora vamos desonerar a folha de pagamento, vamos jogar dinheiro para dentro do BNDES, vamos fazer o PAC 2. A Dilma era a mãe do PAC, ou seja, né? Vamos gastar. Vamos gastar. Só que o mercado faz conta. E é o seguinte, quando você tem uma economia que cresce muito e o governo fica gastando, o primeiro sintoma é a inflação, né? Se tem muita demanda, né, na economia, o preço sobe. Eu gosto de dizer o seguinte, o pessoal olha assim, até governos de esquerda gostam de controlar preço, tabelar preço. Na visão populista, acredita-se que o empresário é o malvadão ali, que ele está aumentando preços. Acontece o seguinte, se as pessoas começam a consumir de uma hora para outra e o mercado não está preparado para aquilo, tudo vai custar mais caro. Você vai ter que contratar gente, você vai aumentar a energia. E isso não sai de uma hora para outra, você tem um custo muito alto, né? Tem um custo, a economia demora para se ajustar, né? Do mesmo jeito que a crise foi tão profunda e a gente ainda não viu uma recuperação, porque a economia está se reajustando. Uma coisa muito interessante, tabelar preço é uma das coisas mais estúpidas que tem na economia. Vai rolar na Argentina, né? Vai rolar na Argentina e a gente não precisa ir na Argentina. Voltar alguns anos no Brasil, a gente fez isso no governo Dilma. A gente tabelou combustível. Não explicitamente, mas segurou, e quando soltou isso, a inflação explodiu, porque o preço foi reajustado. E quem pagou a conta foi a Petrobras, foi a Petrobras que foi a gente. E os acionistas da Petrobras, né? Que tinha muita gente que sacou a FGTS para comprar as ações. Tem uma coisa muito... Incentivado pelo governo. É uma coisa muito interessante, né? Como o capitalismo, ele é um pouco orgânico, né? Ele é um pouco inerente da natureza humana, até. Acho que a gente esquece um pouco isso. Mas se você tabelar preço, né? Quando teve o congelamento no Brasil, na época do Sarney, tinha os fiscais do Sarney e tem aquele episódio do ministro falando que ia prender o boi no pasto, né? Ia lá atrás do boi no pasto. Ele falou, pô, tem boi no pasto, tem carne. O que aconteceu foi que o açougue falou, quer saber? Tira da vitrine. E aí era um negócio assim, chegava no açougue, o cara é como vender droga. Você quer uma picanha? Lógico, pensa o seguinte, mas se você é o açougueiro, seu custo de matéria-prima dobrou. Qual é o milagre? Você acha que o açougueiro vai trabalhar todos os dias de benfeitoria e tomar prejuízo? Porque o preço está tabelado. O custo dele só aumenta. Exato. Vai estreitando no momento que acontece aí... E as pessoas querem consumir, porque no final do dia elas ficaram mais ricas, porque a inflação parou, gente, uma inflação
que era bizarramente alta, então você segurou o processo inflacionário. E a inflação, ela continua acontecendo, queira o governo ou não. E quem se ferra é o pobre. Porque a carne, o que acontece? Para correr o risco da ilegalidade, o comerciante vai falar, olha, custa 4 vezes o preço. Só que quem compra é o rico. Exato. O pobre, o que ele vai fazer? Ele vai comprar carne no supermercado? Não tem ninguém vendendo, porque quem vai ter incentivo econômico para chegar lá e comprar e tomar prejuízo, para vender um produto com prejuízo? E do mesmo jeito que aconteceu, né, o governo tabelou o preço dos combustíveis, a inflação subiu, teve que subir a taxa de juros depois, né, isso tira crédito da economia, tira investimento, então a gente estava no meio de uma crise com a inflação a 13%, a Selic a 12%, 13%. Quando no momento de crise tem que abaixar, mas não dava para fazer isso pelo fato de que você tinha que dar um choque na economia para segurar a inflação, que foi a 10% em 2015. Então, no final do dia, a inflação subiu, a taxa de juros subiu, o pobre se ferrou, coitado, né? Então, o rico que tinha acesso a boas aplicações financeiras se protege seu patrimônio, né? Tinha um juro real gordinho, então ele mais que pagava a inflação. O pobre, coitado, ficou com a gasolina cara e sem emprego. Então, esse tipo de coisa não funciona. Eu queria fazer uma ressalva. A gente tem visto muita gente falando que a economia está demorando muito para reagir. O que está acontecendo nessa crise? Primeiro, 2015, 2016 não foi uma crise trivial, foi a pior crise da nossa história, foi pior que a crise de 29, lá que a gente estuda na escola. Aqui no Brasil a gente chama a crise do café, porque também a gente só produzia café. A gente botou fogo nos estoques de café. O mundo parou de tomar café, o café era um supérfluo, veio a crise lá fora. Tentar derrubar a oferta. Vamos queimar todo esse café. Pelo menos é melhor queimar o café do que estimular o café, né? Fala, pessoal, não, é o seguinte, o brasileiro agora por lei tem que tomar 5 litros de café por dia. Quero café! Quero café! Não duvide do Estado, cara. O Estado brasileiro sempre ele é muito bom em propor soluções simples para problemas complexos. Exatamente. Mas essa crise de 2015 e 2016 foi muito profunda. Como ela foi uma crise gerada pelo agigantamento do Estado sobre a economia, desde o governo Temer vem tendo tentativas de diminuir o tamanho desse Estado, né? Então o BNDES parou de emprestar e começou a enxugar o seu balanço, ele voltou a pagar o Tesouro, né, que o Tesouro Nacional, quem botou dinheiro dentro do banco, nosso dinheiro. Os bancos públicos também ficaram mais acanhados no crédito, então eles saíram um pouco do jogo, ao mesmo tempo que o governo parou de gastar, né? O gasto do governo tem caído em termos reais. Então você tirou uma peça grande do capitalismo nacional do jogo. Quando você tira o Estado, o setor privado, se você fala, olha, tem estabilidade, a inflação está baixa, o governo está comprometido a baixar a sua dívida, o setor privado, né, o animal spirit, né, o espírito animal dos empresários, volta, né? Só que ele demora. Então é um pouco uma piscina gelada. Você põe o pé, vamos ver se eu me acostumo ou não. Vamos tentar entender esse novo governo do Bolsonaro, que é uma coisa nova também. Isso demora, né? Então, é um dos motivos que a gente vê que a recuperação da economia foi lenta. Então, você sai da crise, 2017, você tem o Temer ali, todo mundo tentando entender qual que é a desse cara. Aí depois você tem 2018, que tem greve dos caminhoneiros, tem uma eleição. Foram vários choques. Aí o empresário fica olhando e fala, tá complicado o negócio. Vou colocar o meu na reta, vou contratar, vou pegar crédito. Vou esperar. Aí entra o Bolsonaro, que é uma coisa nova, né? A gente nunca teve um governo dessa forma. Um presidente que tenta romper um pouco com a política tradicional, mas no fim do dia faz a política tradicional meio ao seu jeito, que é uma coisa muito confusa ainda. Mas tem uma equipe econômica de primeira linha, empenhada, e passou uma reforma da Previdência muito melhor do que a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. Então, está aprovado, vai para a sanção do presidente, né, nas próximas semanas. Aí o empresariado começa a olhar e falar, olha, tem alguma coisa interessante aqui. O gringo foi embora, tirou o dinheiro, começa a olhar e fala, talvez tenha uma boa história no Brasil. E tem uma coisa, o economista gosta de padrão. É por isso que a gente erra tanto também. É verdade, tentar prever o futuro, olhando o retrovisor. E a gente gosta de montar quebra-cabeças para fazer os cenários. Eu gosto muito de história econômica do Brasil. O Brasil sempre termina em crise. Então, você vê assim, teve uma certa empolgação na Primeira República, não sei o quê, crise. Não sei o quê, crise. O governo do Getúlio, crise. Então, todo mundo teve crise de balanço de pagamento, inflação, sempre foram problemas recorrentes no Brasil. Faltava dólar para fazer importação, sempre foi um problema. Dívida externa, a gente sempre teve dívida externa. A gente acabou com a dívida externa agora há pouco tempo. Falava-se muito de FMI, né? FMI. Toda eleição era briga de FMI. Né? Nos anos 80 teve FMI no Sarney, depois teve FMI com o Fernando Henrique, depois teve o Lula falando que pagou o FMI. É uma
não, sempre tinha esses E episódios. aí a gente viu a dívida interna crescer, né? A dívida interna crescer, a gente trocou a externa pela interna, o que é ótimo. É melhor dever em real do que dever em dólar. Sem dúvida. E é melhor dever ainda na moeda que você controla a impressora, porque em última instância você imprime dinheiro e paga esse troço. O legal seria, filosofia libertária da vida que eu gosto, o legal seria um governo interferir cada vez menos nas vidas das pessoas, né? Só de não atrapalhar já ajudava muito, né, cara? E isso é uma coisa que está acontecendo, o governo não está atrapalhando, ele deixa um vácuo, principalmente no crédito. E o crédito é muito importante. Ciclo de crescimento da economia vem com ciclo de crédito. E a gente está vendo um começo de um ciclo de crédito fantástico, porque, como eu disse, a gente nunca teve as pecinhas alinhadas. Inflação baixa, a ociosidade da economia é grande, a quantidade de gente desempregada, de imóveis para alugar, de máquinas paradas é alta, ao mesmo tempo que você tem uma taxa de juros muito baixa. Será que teremos redução no spread bancário? Porque a Selic baixa e muitas vezes você vai lá no bancão, até pela concentração bancária que existe no Brasil, que é um oligopólio, né? Até onde eu tinha visto, 80% da grana está nos 5 maiores bancos. Nos 5 maiores bancos. Mas está mudando, né, Está mudando. cara? Para as pessoas, é óbvio que a taxa é alta, mas está caindo também em relação ao que era. Mas para as empresas está muito barato, né? Então a gente está vendo na nossa seara do crédito privado, a gente tem visto empresas fazer emissões de dívida de 20, 25 anos a taxas baixas. Então você vê, cara, tem dinheiro para financiar projeto grande de longo prazo, que é o que no final do dia gera emprego, né? Fato. A gente sempre ficando pensando no crédito, no nosso crédito, né? Sim. Comprar um carro, uma casa, o juro do cartão, mas no final do dia esse crédito para financiar a economia como um todo tá farto e é o mercado privado que está dando esse crédito. E tem uma coisa, quando o mercado privado entra, ele é muito mais eficiente em dar o crédito. Então ele escolhe projetos melhores. A gente não está mais financiando comprar mais fábrica de linguiça. Não, muito pelo contrário. A gente tem visto o dinheiro das pessoas vindo, também tem a revolução das plataformas, Isso como a que eu ia falar, própria, das como a startups, XP, né? como outras, as fintechs também. Sim. E isso tem diminuído o que a gente chama de intermediação financeira. Numa questão de dias, a gente tirou o dinheiro do bolso da pessoa e esse dinheiro já foi parar na economia real. Então tem um monte de peça que está se alinhando que nunca se alinhou no Brasil antes. Você mostrou um gráfico alarmante, que deve estar aparecendo aqui na tela agora, de um percentual muito grande do orçamento do governo engessado, não pode ser mexido, e um restinho que sobra ali é o que a gente vê na rua, que é, sei lá, saúde, segurança. Na verdade, a gente gasta 55% do orçamento com previdência, tá? Com a despesa aqui da Seguridade Social, a despesa previdenciária. A gente gasta 13% com salário de funcionário público federal ativo. Saúde mais educação mais Bolsa Família é 12%. Então a gente gasta mais com salário de funcionário público federal do que com saúde, educação e Bolsa Família. Eu acho que isso já diz que tem um erro de prioridades no país. Sem dúvida. E como você bem disse, desse gasto do governo, 93% é engessado, está ligado à Constituição ou despesas que você não reduz. No ano seguinte eu não posso falar, esse ano eu vou cortar pela metade as aposentadorias e os salários dos funcionários. Você tem um engessamento que é péssimo. Você não consegue manobrar o orçamento. A reforma da Previdência é ótima. Ela resolve esse 55%, né? Na Pix aí que o pessoal deve estar vendo, era perigoso a parte da Previdência virar um Pac-Man, ele comer todo o resto, né? Porque ano após ano o Brasil está ficando mais velho, as pessoas estão vivendo muito mais e melhor. A despesa previdenciária é ligada ao salário mínimo, e o salário mínimo é reajustado todo ano acima da inflação. Então você tinha um negócio problemático. A reforma da Previdência, ela congela aquilo. Fala, ó, isso não vai mais aumentar. E só para ter uma ideia, o Brasil tem uma expectativa de vida aos 65 anos, então chegou aos 65 anos, europeia. Né? A expectativa de vida ao nascer é baixa porque morre muito jovem no Brasil, muito homicídio, acidente de carro, a mortalidade do jovem é muito alta. Mas se você chegar aos 65 anos, em média, em todos os estados do Brasil, você vai viver até os 80. Então esse número está aumentando. Só para ter uma ideia, a Noruega é 84 anos, então a gente nem está tão longe assim da Noruega. Então a gente ficou um país velho, que é bom. Questão de matemática básica. Se você é casado, você tem menos de 2 filhos, você está contribuindo para o decréscimo populacional. Exatamente. E menos gente para pagar a previdência também. Né? Só que as pessoas hoje não... na década de 80 tinha 6 filhos. 6 filhos. Hoje você vai em São Paulo, muitas pessoas têm cachorro e não têm filho, cara. Exato. Então você tem esse problema, você tem essa outra questão. Em 2030, a curva populacional, ela inverte, ou seja, em 2030 a gente vai chegar no máximo de população que o país já teve e vai começar a cair. Exatamente por isso. As pessoas não querem ter filhos. Os casais querem ter um filho. Né? Hoje em dia é muito mais complexo, digamos assim, mais custoso. É mais em caro, todos os é mais aspectos, custoso. Também tem a questão da mulher no mercado de trabalho, que é algo muito salutar. E antigamente, né, o país era... A urbanização melhor é isso. O país era muito rural
né? A gente que é do interior de Minas, ter filho era ter mão de obra na fazenda. Né? Verdade, então, cara. isso também E as pessoas tinham filho pensando em te sustentar quando eles forem adultos. Mas que garantia é essa, cara? Quem garante que o filho não faz a mesma coisa que o pai faz pra ele, né, cara? Quem garante que seu filho vai te ajudar? Então, esse é um aspecto. A gente está falando de reforma de previdência, falando que as contas pararam de piorar. Mas não tenha dúvida, meu amigo, você vai ter que fazer o seu, você vai ter que investir para fazer a sua previdência, pode ser por previdência privada ou qualquer outra, ou você investir sozinho, tesouro direto, que seja. Isso tem uma coisa, poupança é igual a investimento. Então, as pessoas vão buscar fundos de investimento, vão buscar outras soluções via mercado financeiro e esse dinheiro vai bater na economia, né? Então, fundos como o nosso podem fazer parte do portfólio de alguém que quer se aposentar. Fundos como o nosso podem se enquadrar como fundos de previdência também. Então, no final do dia, mais pessoas poupando, tirando da mão do governo, porque o nosso sistema previdenciário hoje, ele é um sistema que ele é um sistema de pay as you go. Você paga o cara que está aposentado, né? Não é que você fez a sua continha, sua poupancinha, ela rendeu, ela se capitalizou e um dia você vai falar, agora eu vou sacar. Não, você está pagando para o cara que está aposentado. Ele é meio um Ponzi scheme, é uma pirâmide. Isso que eu ia falar. Tem cheiro, gosto, sabor de pirâmide. É uma pirâmide. Legalizada e a maior do mundo, talvez. Só que pirâmides funcionam quando uma mulher tem 6 filhos. Exato. Então, você tem um crescimento populacional rápido. As pessoas morriam rápido. Sim. Né? Então, uma expectativa de vida baixa. Então, você tinha gente morrendo, muita gente entrando, gente morrendo rápido, muita gente entrando, é no sistema que sustentava. Hoje não sustenta mais. Então, as pessoas já estão preocupadas com o INSS, com as suas aposentadorias, principalmente a classe média, que era quem acessava ali a partir de 3 salários mínimos de aposentadoria e até o teto, né? Essa é uma classe que começou a perceber que, opa, eu tenho que poupar. Olha, agora a gente vai lá para o outro vídeo falar do que faz a Journey Capital e uma modalidade de investimento assim, eu acho que até relativamente nova, né? Fundos de dívidas de empresa. A empresa está precisando de crédito, você coloca, mas muito mais interessante do que você comprar uma debenture sozinha e ficar todo com risco para você. Você investe numa carteira de debêntures. A gente vai explicar direitinho para você no próximo vídeo. Vitor, muito obrigado por enquanto. Obrigado, mestre. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, cuide bem do seu dinheiro e tchau, tchau.